Courbet tem um quadro, vários que ele fez já no exílio na Suíça, que são verdadeiramente, pode chamar a natureza morta, porque são peixe morto, pintados com uma pasta bem espessa, nas cores menos sedutoras que vocês possam imaginar, uns pardos, um gris. Peixe morto. Eu nunca encontrei um quadro que revelasse de uma maneira mais direta e impactante o que é a tragédia da destruição de uma parte da história. Obviamente que esses peixes mortos, um peixe por quadro, são os comunatos. É talvez a reflexão mais profunda que eu vi de um artista sobre o período em que ele participou. E a comuna, como vocês sabem, durou muito pouco. E é isso que permite que a comuna fosse transformada num mito. Porque se vocês olharem, certamente que todos vocês olharam, minimamente, para a quantidade de tendências opostas que estavam dentro da comuna, é fácil imaginar o que sucederia se a comuna tivesse durado, já não 70 anos como a Revolução Bolchevique, mas um ano que fosse. A comuna é um fator de celebração todos os 10 anos pelas correntes mais diversas da esquerda, somente porque a comuna foi morta no ovo, sem que houvesse tempo para as várias correntes digladiarem internamente. Então, o que eu vou tentar fazer é passar para além da comuna como um mito e olhar para a comuna criticamente. Como é, penso eu, a obrigação de todos os historiadores e dos historiadores que se reivindicam de correntes revolucionárias em particular. A esquerda não estaria no estado em que está se não tivesse estado tanto tempo embalada por mitos. A comuna é uma revolução social, que começa, no entanto, com um confronto estritamente nacional. A luta dos prussianos contra os franceses, provocada, aliás, pelo Império Francês, e que foi a fase final da unificação da Alemanha. Digamos que a segunda etapa, a etapa terceira, das várias guerras internas que a Prússia fez para assegurar a sua hegemonia na Alemanha, nomeadamente contra a Áustria, mas também lá os Schleswig-Holstein, lá para tirar da Dinamarca, etc. E aí, o Marx e o Engels estavam numa situação, para eles, muito interessante. Na obra do Marx e do Engels há uma clivagem profunda entre a parte teórica e abstrata, em que eles estão totalmente classistas, uma divisão horizontal da sociedade, e a parte política e prática e de análises concretas, em que a perspectiva nacionalista, germânica, anti-eslava predomina. Eu não vou desenvolver isso aqui, por razão simples que não tenho tempo. Já o fiz em escritos e cursos, no tempo que eu dava curso, provocando sempre grande indignação dos espíritos provincianos. Para quem não pode haver clivagens no interior do Marx, ele, o Marx, o criador da ideia de que, criador não, mas que tanto desenvolveu na história a ideia de que tudo é rasgado por contradições, parece, no entanto, que o Marx ele mesmo tem que estar imune. Como se o Marx fosse uma espécie de argumento contra o marxismo. Ali está algo que não está invadido de contradições. Mas está, e muito profundamente. Quando começa a Guerra Franco-Prussiana, o Marx e o Engels estão totalmente do lado da Prússia, que estava a fazer
o ato final da unificação germânica, porque eles tanto tinham lutado. As posições de ambos se invertem quando a Prússia começa invadindo, a Prússia e os outros estados, não é? Mas comandados pela Prússia, começa invadindo a França. Aí ela estava tornando invasora. Aí o Marx e o Engels, eles tomam uma posição já desfavorável à Prússia. Foi Marx quem redigiu a proclamação do Conselho Geral da Associação Internacional de Trabalhadores, portanto, internacional, em diante. A primeira internacional, como depois se chamou, quando começou a haver século, 8 depois. Emanada em 23 de julho de 70, somente 4 dias depois da declaração da guerra. Mesmo que vocês não conheçam os textos profundamente nacionalistas germânicos e anti-eslavos, aliás, do Marx e do Engels, há algo que, no entanto, deve ser chocante. Quem leia essa obra que é conhecida, está por todo lugar. É que nesse documento, o Marx remete para um plano subalterno os problemas relativos à situação da classe trabalhadora de ambos os países. Ou conjuntos de países, porque a Alemanha não estava unificada, e da França, por outro lado. No contexto das hostilidades militares, e ele insiste na questão geopolítica e nos aspectos dinásticos do conflito. Na sombra desta guerra suicida, escreve o Marx, espreita a figura sinistra da Rússia, leitmotiv de tantas obras tão desconhecidas dele, como, por exemplo, da diplomacia secreta do século XVIII. A primeira obra do Marx censurada, na reedição feita depois da morte dele, censurada por quem? A filha do Marx, que sentiu a obrigação de cortar um parágrafo de tal modo ele era escandalosamente anti-islâmico. Vocês leem essa obra e vocês veem, depois do Marx citar 3 excertos de resoluções tomadas em comícios trabalhadores alemães contra a guerra, e em contraste flagrante com o espírito dessas declarações, que exprimiam um repúdio completo da guerra, o que é que o Marx faz? Mais uma vez se lança em considerações geopolíticas. A posição do Marx e do Engels aqui era completamente distinta da posição que os marxistas alemães tomavam na altura. Nomeadamente aquele que aparece como chefe deles, Wilhelm Liebknecht, que se opunham à guerra. Eles primeiro, o Partido Social Democrata Alemão, primeiro no parlamento se absteve de votar os créditos da guerra, dos créditos militares, e depois votou sistematicamente contra. Numa carta dirigida a Marx, carta escrita por Engels, em 15 de agosto de 1870, Engels encarou com simpatia a adesão à política agressiva do governo prussiano, manifestada por, e cito, toda a massa do povo alemão e todas as classes juntas. O Engels viu isso como um fator extremamente positivo. E ele se opõe nessa carta à obstrução total do esforço de guerra defendido por Liebknecht e pelo resto dos marxistas alemães, que aliás foram para a cadeia, foram presos, e não pouco nem por pouco tempo. O que se passa relativamente a essas prisões? Vocês podem ler um texto redigido no final de 1887, nos primeiros meses de 1888, por Engels, mas só conhecido depois da morte. O texto fica inédito durante a vida, em que o Engels se refere ao começo da Guerra Franco-Prussiana e afirma que do lado alemão, e cito, naquele ímpeto nacional, assistimos ao desaparecimento de todas as diferenças de classe. Exatamente a mesma noção da Carta de Agosto de 70 para o Marx. Nesse mesmo manuscrito, que o Engels se coloca somente na posição da diplomacia de bastidores, as intrigas de corte, ele não dedicou, ele, Engels, uma palavra sequer
ao facto de Wilhelm Liebknecht, Weber e outros principais dirigentes do Partido Marxista Alemão terem, antes de votar os créditos de guerra e depois votado contra. Nem fez uma simples referência às moções contra a guerra apresentadas em comícios dos trabalhadores alemães. Nem uma única menção ao aprisionamento numerosos socialistas haviam manifestado a favor da paz. Tiraram, mas não publicou a obra. Ficou inédita. Mas no ensaio de 1890, 2 anos depois, esse publicado, o Engels recorda a Guerra Franco-Prussiana exclusivamente das suas repercussões sobre a política da Europa, não fazendo uma única referência às lutas sociais que a Guerra Franco-Prussiana desencadeou. Se eu refiro isto agora, não é por qualquer má vontade ou por desejo de nos deixar a todos mal dispostos. Logo pela manhã, longe de mim, uma ideia dessas, não, sou uma pessoa que gosta de satisfazer todo mundo. Mas é que estudar o ajuda a dar o contexto das enormes hesitações do Marx relativamente à comuna. O Marx estava, e o Engels, inteiramente despreparados para entender a transformação dessa luta nacional, que ele estava vendo somente como luta nacional, numa luta social. Em 18 de julho de 1870, a Guerra Franco-Prussiana começa em 19 de julho, um dia antes da guerra começar, que toda a gente sabia que a guerra ia começar, claro. O Marx, numa carta ao seu eterno correspondente, o Kugelmann, o Marx classificou qualquer tentativa insurreccional do proletariado francês como uma, e cito, calamidade. É interessante que esta carta não foi publicada pela editora do Partido Comunista Francês, que era uma editora muito importante antigamente. Na obra do Marx dedicada às lutas sociais em França, esta carta não foi incluída. É o silêncio no livro do Conan Doyle, não é? Do cachorro que não ladra. É um silêncio muito significativo. Na proclamação que escreveu em nome do Conselho Geral da Internacional, em 9 de setembro de 70, 5 dias depois da proclamação da República, o Marx escreve: ele aconselha o proletariado francês a acomodar-se às novas instituições burguesas, pondo de parte qualquer veleidades revolucionárias imediatas. E ele escreve, cito: a classe operária francesa depara com circunstâncias extremamente difíceis. Qualquer tentativa para derrubar um novo governo, o governo da República, com o inimigo quase às portas de Paris, seria uma loucura desesperada. Que calma e resolutamente eles, os operários, aproveitem as liberdades republicanas para proceder metodicamente à sua própria organização de classe. Só numa carta enviada a Kugelmann, em 17 de abril de 1871, exatamente um mês depois da Comuna ter começado, só numa carta escrita um mês depois da Comuna ter começado, é que o Marx reconhece, pela primeira vez, claramente, a oportunidade da Revolução. Embora 5 dias antes, escrevendo a Kugelmann, ele já tivesse expressado simpatia para a iniciativa. Simpatia, mas não reconhecimento da oportunidade. Marx. E o Bakunin? O que ele pensava? A 2 de setembro de 70, o Bakunin é aquele que vocês insistem em chamar Bakunin, na pronúncia francesa, que os portugueses transportaram para o Brasil.
a pronúncia francesa dos nomes russos. Tá bom. A 2 de setembro de 70, no próprio dia que o exército francês sofre aquela derrota colossal em Sedan, que ele fica cercado e o exército tem que se render, não é totalidade, mas era uma grande parte. O Bakunin escreve uma carta para Richard: já não podemos ter ilusões acerca de Paris. E ele justifica esse pessimismo invocando a presença em Paris dos políticos do Império, orleanistas e burgueses republicanos. E continua, ele, Bakunin, só citando: por outro lado, absorto nas diligências da sua própria defesa, Paris não poderá organizar a defesa nacional da França. O aparelho governativo, o Estado, está quebrado. A França só poderá ser salva por uma sublevação imediata, generalizada, Apelo a todos os municípios que se organizem e se armem, que enviem delegados para um lugar qualquer fora de Paris, para formar um governo provisório. É necessário que uma grande cidade-província, Lyon ou Marselha, tome esta iniciativa. A posição do Bakunin é totalmente diferente do Marx, num ponto. Onde o Marx escreve que calma e resolutamente os operários aproveitam as liberdades republicanas para proceder metodicamente e tal, o Bakunin diz sublevação imediata, generalizada e anárquica. Onde o Marx temia uma loucura desesperada e apelava para o método. Mas tem um ponto em comum, é dizer, Paris está liquidado. Não haverá revolução em Paris. Numa obra de 70, posterior a esta carta, chamado Cartas para um Francês sobre a Crise Atual, o Bakunin escreve, cito: absorto no interesse exclusivo e no pensamento exclusivo da sua defesa, Paris será completamente incapaz de dirigir e organizar o movimento nacional da França. A única coisa e a melhor que Paris poderia fazer, reparem, a única coisa e a melhor que Paris poderia fazer no interesse da sua própria salvação seria proclamar e suscitar a absoluta independência e espontaneidade dos movimentos na província. E agora, Bakunin sublinha a Itália do livro. Se a França ainda puder ser salva, só será mediante uma sublevação espontânea das províncias. E foi por causa disso que o Bakunin partiu para Lyon, onde chegou aqui em setembro de 70 e participou numa sublevação frustrada, que é uma das coisas mais miseráveis da história das revoluções, uma coisa comandada por um cara que era um militar provocador, que levou os sublevados exatamente para o exército oposto. Aliás, havia também a melhor das confusões do lado do exército oposto. O Bakunin ficou entre os presos, mas a guarda do lugar em que estavam presos era tão mal feita que o Bakunin saiu para a porta. E fugindo de Lyon, ele se manteve no sul da França. E aí, em 23 de outubro de 70, o Bakunin escreve numa carta, que não se sabe para quem é, mas que os historiadores presumem que seja para Gaspard Saint-Ignan, e diz o seguinte, e cito: tenho de me ir embora, porque não encontro aqui absolutamente nada para fazer. Querido amigo, já não tenho nenhuma fé na revolução em França. Este povo não é de modo nenhum revolucionário. O próprio povo tornou-se doutrinário, argumentador e burguês como os burgueses. O melhor conselho que te posso dar é que você escreva antes de mais para todos os nossos amigos de Madrid, para que não venham para a França, porque seria um gasto de dinheiro completamente inútil. Saio desse país com um profundo desespero no coração. E possivelmente com alguns francos da bolsa também. Porque não estava fazendo um gasto de dinheiro completamente inútil. Em 5 de abril de 1871, mais de 2 semanas depois de iniciada a Comuna, Bakunin, já na Suíça, escreve uma carta para Ogarev. E cito: que pensa você acerca do movimento desesperado de Paris? Terminará como puder, mas temos de reconhecer, são ousados. Em Paris houve precisamente o que procuramos em vão
em Lyon e em Marseille. Uma organização e homens decididos a ir até o fim. Provavelmente serão vencidos, mas também é provável que em seguida a França não encontre nenhuma existência, exceto a da Revolução Social. Encontro nesta carta, estas linhas do Bakunin, uma tão profunda nostalgia. A nostalgia do dirigente revolucionário que viu que errou completamente as previsões. Então vocês têm, de um lado, o Marx, do outro lado, o Bakunin. Ambos totalmente cegos perante o que estava sucedendo. Mas esses homens eram homens devotados. Eles eram devotados à causa dos trabalhadores, cada um à sua maneira. Eram homens que tinham uma rede de informação extremamente grande, um monte de correspondentes. Eram homens habituados a analisar os processos revolucionários. E se nós podemos discordar da metodologia do um, temos a metodologia de outro, que eram opostas. Então, se uma falhava, a outra podia triunfar. Não, falharam as duas. Eles estavam errados? Não, eles estavam certos. Tanto Marx como Bakunin estavam inteiramente certos nas suas previsões. Quanto a Bakunin é mais fácil. Paris não podia ser o lugar da revolução. Com efeito, as forças mais reacionárias estavam estacionadas em Paris. As forças políticas mais reacionárias. Ainda a burguesia de esquerda tinha ido para a província. Então, Betaille e companhia. Mathieu, mais toda aquela pleia de generais e politicagem do Segundo Império, que ainda restavam um pé num lado e outro pé sem saber onde, e estava em Paris. E os prussianos à porta. Isso era precisamente um lugar onde não fazer a revolução. E no resto da França? A Internacional, sabe, a seção francesa da Internacional estava praticamente destruída pela repressão no final do Império. Ela sobrevivia com alianças com a esquerda republicana, com a burguesia. Aquelas alianças que depois vão fundamentar a Terceira República. Há 10 anos depois da derrota da Comuna, esclarecidas aquelas confusões do regime. A posição do Marx, em nome do Conselho Geral da Internacional, aconselhando os trabalhadores franceses a calma e resolutamente aproveitarem as liberdades republicanas para proceder metodicamente à sua própria organização de classe. Isso não é um conselho, isso não é o que os trabalhadores estavam fazendo. O Marx era um dirigente sabedor e não dava conselhos que não tivessem sido feitos já para as massas. Qualquer dirigente vanguarda sabe que não dá palavras de ordem que não estejam já na prática feitas. É a arte do dirigente de vanguarda, que é para depois fazer crer que a prática seguiu as palavras dele. Não é? Como um surfista que faz crer que ele levanta a onda. Só que os surfistas não têm essa mania, enquanto os dirigentes revolucionários têm. Mas é totalmente sensata essa análise. Eles tinham razão historicamente. E é isso que tanto os incomodou. É deparar depois com uma revolução que é totalmente contrária, não só aos seus prognósticos táticos, mas às suas análises estratégicas mais profundas. E pior ainda, se fala muito de revolução. E dos campos, não só da Comuna, mas em geral. E dos aspectos da história que eu vejo tratados de uma maneira estranha, porque no geral, agora não muito, mas agora também já não há história. Uma espécie de fraccionamento, digamos, de futilização da história que o pós-modernismo introduziu.
é uma forma de fracionamento e destruição de uma visão global. Mas, no geral, os historiadores, na época em que eles existiam, eles tratavam dos acontecimentos no contexto geográfico dos acontecimentos. As revoluções raramente são tratadas no contexto geográfico. Vocês já observaram isso? Parece que as classes flutuam nos conceitos dos historiadores. Mas as classes, elas estavam nas ruas. E as ruas de Paris eram o quê? Paris sofreu, durante o Segundo Império, a maior reestruturação urbana concentrada que alguma cidade alguma vez sofreu, que é o Plano Haussmann. O Haussmann vai ser o prefeito de Paris praticamente durante todo o Segundo Império. E ele vai fazer aquele Paris que vocês hoje conhecem. Vocês, muitos aqui são estudantes, mas se vocês triunfarem depois com a picaretagem internacional das bolsas sanduíche, vocês vão conhecer o Paris. É o Paris Haussmann. Eu não tenho aqui qualquer possibilidade de desenvolver o que foi esse plano de reconstrução, porque ao mesmo tempo ele é extremamente importante na ótica financeira, e aí vocês têm que estudar a importância dos sansimonianos e a relação dos sansimonianos com o Segundo Império, a entrada de um crédito sistemático, tá? Ele é importante no aspecto estético, todo um enquadramento estético totalmente novo, a primeira urbanização moderna, com tudo que isso implica de controle comportamental, etc. É importante para as infraestruturas materiais, saneamento básico, esgotos, e é importante para as infraestruturas sociais. E eu vou me restringir aqui às infraestruturas sociais. O que o Plano Haussmann não estava completo. O Plano Haussmann só é completado já na Terceira República. Mas a grande parte estava feita. Se trata de liquidar os bairros operários de Paris, que eram verdadeiros guetos de profissões, mais do que de classes, de profissões. Trata-se de liquidar isso, arrasar esses bairros, com aquelas ruelas estreitas, e de abrir grandes avenidas largas. De um ponto de vista tático, isso dificulta a construção de barricadas e impede que o mulherio, que os homens faziam as barricadas lá embaixo, as mulheres subiam para os tetos e jogavam objetos e coisas a ferver na cabeça das forças da horda, porque as ruelas eram muito estreitas e tortuosas. Isso permitia, então, que em movimentos de revolta anteriores, os trabalhadores pudessem tomar de uma maneira efetiva e sólida o poder em bairros. Dominar esses bairros. Era difícil atacá-los, praticamente impossível. Não havia possibilidade de fazer cargas de cavalaria ali. Quanto com as grandes avenidas, os boulevards, essa carga se faz. Mas esse não é o aspecto fundamental. O aspecto fundamental é que se constrói uma cidade pluriclassista. E é isso que é a inovação do Paris de Haussmann. Claro que continua a haver uma parte chique de Paris, parte oeste, não é? O 16e, e uma parte mais proletária. Bastille, Saint-Antoine e tal. Mas ela é sempre pluriclassista. Em vez de a divisão ser feita somente por bairros ou ruas, se vocês leem o Balzac, por exemplo, o Faubourg Saint-Germain é estritamente a alta nobreza tradicional. Os novos banqueiros, eles vão morar na Chaussée d'Antin. Os juízes, eles moram no Marais e por aí fora. Isso vai acabar, não totalmente, o Marais foi das partes que safou. Bom, mas há muito pouco que resta do pré-Haussmann. E o proletariado vai ocupar os dois últimos pisos dos prédios, consoante o tamanho deles. A classe nobre ou alta burguesia, o primeiro piso, por aí fora. Escalonamento assim. E
Os boulevards são pensados como lugares de, além de deslocamento, de passeio. E passeio pluriclassista. Ao mesmo tempo com jardins, não é? Fazer um bosque, traduzir em bosque, mas não é bosque, é um bosque nenhum. Jardins. Que é para ver um passeio em que a elite vai se exibir a cavalo, de carruagem, e a plebe vai olhar para a elite, que é o shopping center. É exatamente o shopping center. Socialmente, exatamente. Muda a infraestrutura. Mas esse pluriclassismo da cidade atual, isso é feito no país de Haussmann, durante aqueles 20 anos que Haussmann foi prefeito. E é aí que a geografia da comuna. Não se trata só de uma seção francesa da Internacional que foi destruída pela polícia. Não se trata só dos prussianos à porta de Paris. Não se trata só de políticos de direita e de centro-direita dominando os corredores e tecendo as suas armadilhas em Paris. Trata-se de um terreno social inteiramente novo, para o qual não havia nenhuma experiência de movimentação. E o que os trabalhadores fizeram? Nesse espaço socialmente integrado, inventaram uma revolução de novo tipo. Uma revolução social global. Essa é a característica da Comuna de Paris. Não é mais uma revolução focalizada profissionalmente, ou em estratos sociais bem definidos, ou em bairros, em geografias bem demarcadas. É uma revolução social global. Isso o proletariado francês fez. Isso o Bakunin não previu, nem o Marx previu. Era impossível. Os teóricos não preveem coisas. Os teóricos sistematizam coisas que foram feitas. É por isso que eles ignoraram tanto Marx como Bakunin. O repto, então, com que os operários de Paris se deparavam foi muito mais profundo do que tudo que nós podemos imaginar se nos limitarmos à questão meramente dos eventos políticos e das forças militares em jogo. Numa sociedade pluriclassista, fazer uma revolução social global. Eu repito, e só não continuo aqui repetindo isso para não chatear vocês, mas é realmente este o centro onde eu quero chegar. E se nós podemos falar da atualidade da Comuna de Paris, e se pode encher uma sala, tantas salas, eu me estou lembrando, há 10 anos atrás, me convidaram também, eram 130 anos da Comuna de Paris, podem ter certeza que não me vão convidar para os 150 anos da Comuna de Paris, a não ser que encomendem um médium para fazer. São tão abundantes no Brasil. Mas ninguém encheria salas fazendo os 100 e não sei quantos anos da Revolução de Julho. E as pessoas dizem, a Revolução de quê? Que julho? Ou outras. Mas se faz desta. Essa pertence à nossa época. Se a Comuna tivesse escutado os meus conceitos, lastimou-se Marx, numa carta de 12 de junho de 1871, 2 semanas depois da derrota final. Se a Comuna tivesse escutado os meus conceitos, mas aí nós sabemos que se a Comuna tivesse escutado os conceitos de Marx, ela não tinha existido.
a comuna terminou, ficou feita no peixe morto, no corpê, e o Marx fez a história da comuna. O Marx e o Engels empenharam-se em propagar, e é isso que continua sendo dado nas salas de aula. E as duas grandes influências exercidas em 1870 e 1871 sobre o proletariado francês vinham de Blanqui e dos discípulos de Proudhon. De Blanqui é exato, sim. O Blanqui foi, na realidade, o chefe da comuna, aliás. Não sei se vocês sabem que ele foi julgado e condenado por isso, embora estivesse preso. Mas eu acho que costuma dizer isso como exemplo de demagogia terrível da justiça burguesa, mas eu acho que a justiça burguesa teve razão, porque realmente ele foi o chefe da comuna. Ele foi preso e era um segredo de Estado tão bem guardado que a comuna delegou o principal dos discípulos do Blanqui, o Vaillant, que depois vai ser um socialista francês bem conhecido, para tentar descobrir em que prisão o Blanqui estava preso. Eu não consegui. Mas, na realidade, as duas grandes influências. Quanto ao Proudhon, não. Proudhon já estava morto, não é? Mas os proudhonianos. Os proudhonianos já tinham sido afastados da direção da seção francesa internacional, especialmente pela ala que tem no Luiz Eugène Varlin o seu representante mais destacado, e a meu ver com razão, mas que tinha vários outros nomes bem significativos. Uma ala que em parte votava com Bakunin na Internacional, nomeadamente na questão da herança, em outras partes não votava, e que se definia eles mesmos como socialistas não autoritários, por oposição à ala marxista. Eram eles quem tinham predomínio na parte operária da seção francesa e na parte operária da comuna. Eu não sei se vocês sabem ou se será tratado em alguma das mesas, creio que sim. A questão feminina, que no geral são sempre as mulheres que tratam, porque com a política de cotas se instituiu que quando há uma abordagem feminina, são as mulheres que tratam. E fica muito mal visto se um homem faz referência às abordagens, à história passada com as mulheres. Essa biologização da cultura é extremamente nefasta. É mais ou menos... Bom, enfim, não vou parar por aqui e não fazer mais sarcasmos, mas é possível que seja tratada a questão das cooperativas femininas, cooperativas de costura, e os seus companheiros, a direção da seção francesa internacional, são eles quem concebe o decreto 16 de abril de 1871, que é um decreto absolutamente central. É aquele que declara que as oficinas abandonadas pelos patrões serão confiscadas e entregues aos trabalhadores, e que serão geridas pelos próprios trabalhadores a partir da base. Sabe-se, através de estudo de arquivos feitos nomeadamente pelo Rougerie, que foi um grande historiador da comuna, já há umas décadas atrás, sabe-se que estava previsto um desenvolvimento desse decreto em que seriam então entregues aos trabalhadores não só as oficinas dos patrões fugitivos, mas todas as grandes oficinas. E é bem possível que o Marx soubesse disso, porque durante a comuna o Marx trocou centenas de cartas com os comunados e, inclusivamente, com o Varlin, discutindo os problemas que estavam, enfim, em jogo. Então, a comissão do trabalho das trocas era simples. Vocês sabem que nós chamávamos ministério, não é? Na Rússia chamava-se comissão. O trabalho das trocas significa o que nós hoje chamaríamos do comércio e indústria, não é? Só que eles não consideravam comércio, porque eram as trocas entre empresas geridas pelos trabalhadores.
de um sistema de trocas entre empresas geridas por trabalhadores. O que está em jogo ali são duas concepções de socialismo fundamentalmente diferentes. Uma concepção de socialismo que entende como socialismo uma gestão das relações de trabalho feitas pelos próprios trabalhadores, ou uma noção de socialismo que entende como socialismo um planejamento da sociedade de cima para baixo. É curioso observar que no panfleto publicado logo após a aniquilação da Comuna, está aí, o Marx dá ao decreto 16 de abril, do que eu estive falando, o menor relevo possível. Ele cita esse decreto em último lugar entre as medidas econômicas tomadas pelos insurretos, depois da abolição do trabalho noturno dos padeiros e depois da proibição feita aos patrões de praticarem descontos sobre salários dos empregados enquanto forma de penalização. Só depois vem maior respeito dos padeiros e que não trabalhem de noite. Inclusivamente a Revolução em Portugal, em 74, foi, que eu saiba, a única que aboliu o trabalho noturno dos padeiros. Contra a vontade do governo, mas o governo não governava, então isso não tinha grande importância. Na realidade, durante aquele período, você tinha de manhã pão duro. Mas me parece que o decreto 16 de abril seria bem mais importante do que a abolição do trabalho noturno dos padeiros. Por seu lado, Engels, ao referir-se à expropriação dos meios de produção decretada pela Comissão de Trabalho das Trocas, ele sublinha que a gestão feita por cooperativas, ele sublinha a concentração das cooperativas numa unidade. Ele diz, deviam reunir-se em associações cooperativas, bem como organizar essas associações numa única grande federação. Ele sublinha uma única. E isto no prefácio que ele faz à reedição inglesa de 1891 do panfleto do Marx, de 30 de maio. E mais adiante ele sublinha numa grande federação. Quer dizer, onde de um lado a Comissão de Trabalho das Trocas estava insistindo no controle da economia pela base dessas cooperativas, do outro lado o Engels estava apresentando essas medidas como se elas fossem uma medida centralizadora. Podia fazer. Os comunatos estavam dispersos, estavam exilados, aqueles que não tinham sido mortos, que foram muitos. Vocês sabem que houve tanto morto que os salários, durante um período de alguns anos, depois de 71, os salários na região do país aumentaram. Além da oferta e da procura, não é? Diminuiu a oferta de trabalho, aumentaram os salários. Claro que isso também dá uma ideia da falta da ausência de um mercado de trabalho unificado em França, escassez de mobilidade social. De qualquer forma, precisa uma grande matança para fazer aumentar os salários dos trabalhadores. Outros estavam exilados nas terras dos mosquitos e da malária. Então a história pôde ser reconstruída. O certo é que a Comuna de Paris, se é a primeira das revoluções modernas, por ser uma revolução social, global, numa sociedade pluriclassista, ou é também, por ser uma revolução em que aparecem já claramente a dicotomia que até agora tem acompanhado todos os processos revolucionários anticapitalistas, entre um socialismo autoritário e um socialismo basista. A Comuna foi então transformada em mito. Comecei eu por dizer. Reparem,
Se fala muito, e o Marx tanto falou, dos preceitos políticos inovados na comuna. Igualitarismo das remunerações dos dirigentes políticos com os trabalhadores, circulação nas funções e revocabilidade dos eleitos. Todo mundo fala disso. De 10 em 10 anos, isto é falado a propósito da comuna. Me digam um exemplo histórico de uma tomada de poder, tanto por marxistas quanto por anarquistas. Anarquistas houve só uma na Guerra Civil Espanhola, em que os preceitos da comuna tivessem sido aplicados: igualitarismo salarial, circulação das funções governativas ou revocabilidade. Nenhuma vez. Então a comuna tem o estatuto imbatível dos santos na Igreja Católica. Aqueles que todo mundo venera e ninguém faz como eles. É isso que nós estamos comemorando hoje.